Olá, pessoal, bom dia. Karina, Nath, essa live matinal, todos de pijama ainda. Hoje eu convidei a doutora Valéria Guimarães. A gente vai falar um pouquinho sobre os descartes de contribuição pós-reforma da Previdência, que é o meu queridinho do momento, aqui tanto nos planejamentos previdenciários como nas concessões, né, nos pedidos de aposentadoria. Existem algumas possibilidades de a gente conseguir aumentar a RMI do segurado. E a gente resolveu aqui falar um pouquinho sobre isso. Aproveitar uma coisa boa que a reforma da Previdência nos trouxe. A doutora Valéria já entrou aqui. Bom dia! Bom dia, Val! E aí, como estamos todos? Deixa eu Tudo botar bem? meu filtro aqui para ficar Eu bonita. vou de vermelho, porque Val adora o vermelho, para ver se dava match aqui na live, mas errei. A gente podia ter combinado, né, amiga? Droga, droga. E aí, gente, bom dia para vocês. Estão animadas aí? Tiraram o pijama, como diz a Mari? É, se não tirou, vai de pijama mesmo, né? Vai de pijama mesmo, tá tudo O certo, importante é né? aprender aqui um pouquinho. Exatamente. Hoje é um tema muito bom, né, Mari? Que Eu tem adoro muita. esse tema. Meu queridinho Val, aqui do escritório agora, estava falando aqui para as meninas, tanto nos planejamentos, algumas possibilidades, né, como em algumas concessões também. Estou super ansiosa aí para a gente trazer um pouquinho disso. Com certeza, ó, a Jaque tá falando que tá se arrumando e tá ouvindo a gente. É assim mesmo que tem que ser, gente. É assim mesmo que tem que ser. Então, vamos lá, vamos começar a falar desse tema maravilhoso. Primeiro, eu vou me apresentar rapidinho, porque pode ser que tenha alguém aqui que ainda não me conhece, né? Certamente tenha. E eu queria dizer que eu tô muito feliz primeiro, tá? Antes de me apresentar, de estar aqui, porque você é uma querida. Obrigada. E assim, eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho que você vem desenvolvendo há anos aí na advocacia previdenciária, com tanto comprometimento e responsabilidade. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Para mim, A recíproca é mais que verdadeira, você sabe disso. e logo eu vou te visitar em Maceió. Você tá achando que não, mas eu vou. Ó, Bem, gente, estou no então, aguardo. para quem não me conhece, eu sou Valéria Guimarães, tá? É, meu perfil é Valéria Guimarães V, tá bem aqui em cima aqui para vocês. Quem não me segue, me siga lá. É, a gente vem fazendo um trabalho aí nas redes sociais de quase 3 anos, então assim é bastante conteúdo que tem lá, tanto no feed quanto no IGTV, enfim, tem o grupo do Telegram também, né? Então quem não conhece ainda, bora. Ó, a Jaque falou que vai na mala, eu levo vocês na mala, vamos embora. Vamos curtir Maceió com a Mari. Minha E é cidade, isso, Mari, modéstia à parte, quero. é uma delícia. Ela é mesmo. E é isso, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui e vamos embora. Quantas vezes você quiser, só me convidar que eu estou à disposição para vir. Ah, vou abusar de você, então. Engraçadinha. Então, Val, a gente tem se falado, né, e conversado sobre algumas possibilidades aí pós-reforma, e a gente tem visto no descarte das contribuições uma possibilidade diante de tantas modificações prejudiciais, né? A gente tem visto que o descarte é uma possibilidade de aumento da RMI, consequentemente um ganho, né, também no desenvolvimento da advocacia, né? Porque o aumento Sim, da RMI traz também para o advogado melhores sem dúvida, honorários, né? sem dúvida. Então, a gente resolveu trazer aqui alguns pontos, né?
sobre as possibilidades desses descartes, alguns exemplos práticos. Val trouxe alguns exemplos lá do escritório. Eu também, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso para a gente aproveitar alguma coisa boa, né? Da Com, reforma. com certeza, né? Muita gente fala, né? É importante colocar assim, nas minhas lives eu sempre me preocupo no seguinte, tem muita gente aqui que saca muito, que já está colocando em prática a questão dos descartes, mas tem muita gente que está começando, Mari, que sequer sabe do que se trata, porque não tem muito caso concreto, né? Não pode colocar isso em prática e aí fica meio voando. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma explicação básica para vocês, para todo mundo se situar, e aí a gente começa com a questão prática mesmo, né? Então, todo mundo vive dizendo que ai, a reforma foi horrível, a reforma não teve nada de bom, né? Mas existem algumas coisas boas, são poucas, né? Mas existem algumas. E o descarte de contribuições é uma delas. Com a mudança de cálculo aí na questão das aposentadorias, né? A gente teve realmente uma perda muito grande, né? Mas em contrapartida, após a emenda, a gente tem a possibilidade de descartar contribuições. E aí, dependendo da situação, quando você descarta a contribuição, e existem algumas regras para que esse descarte seja feito, né? Nem sempre dá para fazer também. É por isso que a Mari no início colocou que o descarte de contribuições é uma fase importantíssima do planejamento previdenciário, para você ver se vale a pena ou não vale, né? E aí passa por todo esse cenário de retirada de divisor mínimo, né? Para a gente poder ver a possibilidade de descartar essas contribuições e ver se a gente aumenta a RMI do segurado. Na verdade, o intuito é esse, o maior intuito é esse, né? E aí, vamos aqui conversar um pouquinho sobre Aproveitando essas essa questão regras. do mínimo aqui para iniciar, Val, eu não sei se você percebeu que com a reforma ficou uma dúvida, né, da manutenção ou não nos cálculos do divisor mínimo. Muita gente ficou se perguntando ali se aquele divisor ainda seria aplicado. E com o decreto 10.410 isso Sim. deixou O decre... esclarecido, Esse né? decreto só veio bagunçar a nossa vida, né? É Isso, incrível. ele implementou o artigo 188, e no 348, no decreto 348, 3048, e dirimiu aí essa dúvida se seria aplicado ou não. Então, o divisor mínimo não é aplicado mais pós-reforma. Esclarecendo, já que você falou dessa Exatamente. questão, né, da aplicabilidade ou não, o decreto dirimiu aí essa dúvida aí com relação a essa aplicabilidade, né? Então, Exatamente. vamos Gente, bota o coração na tela. Bota o coração na tela, chama as amigas e vamos colocando as dúvidas também, né? Porque muitas vezes isso. vocês que já estão com casos concretos aí, já aproveita e pergunta para a gente responder, né? Certo, Val, quer começar aí explanando um pouquinho? Acho que seria importante a gente falar também um pouquinho do cálculo anterior, né? Sim, pode Explicar fazer as essa introdução aí, considerações dos Mari. descartes. Oi? Pode fazer essa introdução e aí eu vou entrando ali com os pormenores. Pode ficar à vontade. Tá. Sabemos que a fórmula de cálculo, né, pós-reforma da Previdência, foi alterada de forma bem prejudicial aí os segurados, né? Anteriormente à reforma era feita uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, eram desconsiderados, que é diferente do descarte, né? Eram Sim, desconsideradas as 20% menores contribuições do PBC, né, que é o período básico de cálculo, que é aquele períodozinho de julho de 94 até a concessão, né, do benefício. Então, com essa impossibilidade de desconsideração dessas 20% menores contribuições, né, gerou um prejuízo, né, muito grande aí para os segurados, principalmente aqueles que já contribuíam há algum tempo com salários mais altos para a Previdência, né, e posteriormente a 94 contribuíam com salários também mais baixos, né? Então, aquele PBC ele não conseguia mais desconsiderar aquelas contribuições menores.
E isso ocasionou um prejuízo aí na fórmula de cálculo e, consequentemente, uma redução significativa nos cálculos do salário de benefício, né, da Sem dúvida. RNI. Então, a reforma da Previdência, né, ela alterou o cálculo e considerou os 100% salários de contribuição do PBC para a base de cálculo, né, sendo incidido o coeficiente de 60% para mulheres que tivessem a partir dos 15 anos de contribuição, mais 2% a Por cada cento. ano de contribuição, e para os homens já afiliados à Previdência, também a partir dos 15 anos de contribuição, somados 2 pontos a cada ano, e para os que fossem filiados pós a reforma da Previdência, a partir dos 20 anos de contribuição também o coeficiente de 60%, né? Então, isso aí prejudicou demais os segurados, fora que não poderiam mais ter desconsiderados os 20%, né? Das Exatamente. menores contribuições. Tinha que ter o mínimo ali. Isso. Uma vantagem, né, foi que o fator previdenciário também ele não é mais aplicado, só na regrinha do artigo 17, né, Pedágio de que é a pedágio de 50%, mas ele sumiu ali dos cálculos, né, nas outras regras de transição e na regra geral, né? E no artigo 24, parágrafo 6º da emenda constitucional, a emenda trouxe a possibilidade do descarte das contribuições, né? Que é a exclusão daquelas contribuições vertidas em valores menores, né? Só que essas contribuições, Val, elas somem do período contributivo do segurado. É muito importante deixar isso claro, gente, porque, por exemplo, quando a gente podia ali levar em consideração no cálculo. Bom dia, PH, tudo bem? Ó, a Aline aí, Carol. Gente, um beijo para todo mundo que está na live, viu? Podem ir fazendo perguntas aí. Fabiola, sua linda. Já vi a Mari aqui também. Deixa eu ver quem mais que eu conheço. A Jaque, a Nessia. Tem muita gente aqui que a gente conhece. Deixa eu passar o nome de alguém. Dá o grito, dá o grito. E acontece, quando era o antigo cálculo, que a gente podia fazer ali a média, né? Dos 80% maiores salários de contribuição, esses 20%, eles não entravam, mas eles contavam como tempo de contribuição. E carência, Com descarte, exatamente. Com descarte, eles não contam, não. Você tira e eles não servem para mais nada na face da Terra. Somem. Exatamente, literalmente O somem. parágrafo 6º, ele fala muito claro, né? Que ele não pode ser considerado, quando você descarta aquela contribuição, ela não é considerada para qualquer fim, né? Nem para período aquisitivo de carência, nem para tempo de contribuição. Então, isso precisa ficar claro aqui, né? Para que não saiam solicitando descartes e prejudiquem aí o segurado, né? Exatamente. Eu sempre falo o seguinte: tudo no planejamento previdenciário em si, no direito previdenciário, a gente precisa prestar muita atenção, porque é um momento ali decisivo na vida do segurado. Então, qualquer passo em falso ali que você não tenha certeza, está pedindo para você repetir o artigo, Mari. É o artigo 26, parágrafo 6º da emenda constitucional. Isso. E aí, você tem que tomar muito cuidado. E no descarte de contribuições não é diferente. É o que a gente falou aqui. De tudo que aconteceu na emenda, é um ponto positivo, mas nem sempre vai ser vantajoso, né? A gente vai falar aqui sobre a possibilidade de ser utilizado nas regras de transição. Será que vale a pena? Será que não vale? Então, é preciso, né, tomar bastante cuidado com isso. E aí a gente vai alertar vocês aqui nesse sentido. Deixa eu só falar com esse povo bonito aqui. A Poli, a Palomara, doutor Marcírio, Ivaneide. Um beijo, gente, para todo mundo. Põe coração na tela, O meu pessoal povo. resolveu acordar para assistir a nossa live, Val. Esse horário,
Inclusive, esse horário, ele é muito interessante para live. Eu gosto de fazer live esse horário, porque é o horário que o pessoal está se preparando para trabalhar ou Olha, está então ela chegando no está escritório. perguntando aqui se ela deve abrir mão do direito adquirido anterior à reforma. Lembrando que não pode mesclar as regras, tá? O descarte não pode ser utilizado nos casos de direito adquirido. Então, a opção do direito adquirido, ela vai ser regida ali, a fórmula de cálculo, pelas regras anteriores, né? Mantém Exatamente. ali a desconsideração dos 20%, coincidência de fator mínimo em alguns casos, divisor mínimo em alguns casos. Quando você vai fazer a fórmula de cálculo e analisar ali com cuidado se podem ser descartados ou não, tem que ser nas regras pós-reforma, né? As regras de transição ou a regra definitiva. Exatamente, não pode confundir as bolas, não, porque o descarte de contribuições é pós-emenda, né, gente? E aí, Mari, entra a grande pergunta, né? Que ela falou, o que foi que ela perguntou aqui? É que se Se ela pode abrir deve mão do abrir mão direito do direito adquirido, tem que adquirido analisar o anterior. caso concreto, né? A gente É, não tem porque, como na verdade, o falar. que que acontece? Essa é uma pergunta que você precisa ver no caso concreto. Você precisa ver o que vai ser mais vantajoso para o cliente, né? E aí, por isso, é mais uma etapa do planejamento previdenciário. Mas o que a gente precisa deixar claro aqui é que existe a possibilidade do descarte de contribuições pós-reforma, né? E só que nem sempre vai ser vantajoso. E existem aí algumas formas de descobrir isso, que é fazendo os cálculos, é verificando. Eu até trouxe um exemplo prático aqui para poder ficar mais claro para todo mundo, né? Eu vou até passar esse exemplo, Mária. Você quer falar alguma coisa antes? Não, não, pode passar assim um exemplo. É um exemplo bem simplesinho, gente. Assim, só para vocês terem uma ideia, nesse que eu trouxe a diferença nem foi tão grande, mas já ajuda, porque aumenta um pouquinho, né, a RMI do segurado. Agora, existem casos em que aumenta muito, né? A Mari até vai trazer alguns exemplos aí também, mas aqui é só mais para clarear, tá? O que a gente está querendo dizer para vocês. Vejam bem. Olha só, pós-reforma, tá? Esquece direito adquirido, esquece regra de transição. O que está acontecendo aqui é pós-reforma, é isso que a gente está levando em consideração. Depois a gente volta nas regras de transição. Vamos levar em consideração um homem que pós-reforma teria 65 anos, que é a idade que ele precisa para aposentar, 25 anos de contribuição. Ele não conseguiu o direito adquirido, não conseguiu alcançar o tempo de contribuição necessário para ficar nas regras da aposentadoria por tempo de contribuição, né? E entrou aí, não entrou em regra de transição, porque não se encaixava em nenhuma, e aí alcançou a idade com 25 anos de contribuição. O que aconteceria aqui com ele? No exemplo que eu trouxe, ele contribuiu todos os meses, desde julho de 94 sobre o teto, exceto entre 2008 e 2012. Então, foram 5 anos que ele não contribuiu aí sobre o teto. E ele pagou o salário mínimo. Aí você vai pegar esse caso e você vai analisar. Será que vale a pena eu descartar esses 5 anos que ele contribuiu sobre o salário mínimo? Será que vale a pena? Então, aí você vai ter que fazer o cálculo. Eu fiz aqui, ó. Sem o descarte dessas contribuições de 5 anos, ficaria o seguinte: com 25 anos de contribuição, ele vai ter direito a 70% da média salarial. Por quê? Porque lembra que o cálculo agora é 60% mais 2% a cada ano que exceder 20 anos para homem? Então, no caso dele, excederam 5 anos a mais do que os 20 anos pedidos. Então, a gente acrescenta 2 pontos percentuais a cada ano. 5 anos, 10 pontos percentuais. Ele já tem 60, mais os 10, 70% aí da média salarial. E aí a média salarial dele aqui deu R$ 4.383 e alguns centavos. O valor da aposentadoria calculado ficaria R$ 3.068, tá? Isso sem o descarte. Aí você me pergunta, beleza, Valéria, e aí com o descarte, como é que vai ficar? Deixa eu mandar um beijo para a Eleusa, que ela tá falando para mandar um beijo para ela. Beleza, a rainha das lives. Me É, convidou para uma live também, acho que é dia 11, né, Leusa? A nossa live. Eleusa é demais. Vê o tema, porque ela já vai a caráter, entendeu? E aí, Você é gente, fuzilada. é... E aí esse caso aqui com descarte, digamos que a gente
resolva descartar os 5 anos que a contribuição não foi sobre o teto. Então, eu fiz aqui a conta. Ao invés de 70% da média salarial, ele vai ficar com 60%. Porque a gente não vai aí, vai descartar os 5 anos. Então, não tem ponto percentual para acrescentar, porque ele vai ficar com 20 anos de contribuição, que é o mínimo aí. E aí, a média salarial dele aumentou para R$ 5.250, descartando, e o valor da aposentadoria foi aí para R$ 3.350. Então, querendo ou não, já deu uma aumentadinha, porque estava 3.068 e foi para 3.350. Então, para ele, ainda que não seja um valor assim, né, muito grande, mas é óbvio que ele vai preferir descartar. Por que não descartar? Frisando-se, né, Val, que se observarem aí, o coeficiente foi reduzido. E mesmo com o coeficiente reduzido, o descarte foi mais vantajoso, mais necessário que o profissional faça os cálculos, né? Porque não são todos os casos que a redução do coeficiente depende muito também da quantidade de contribuições a serem descartadas. Aí eu vou dar um exemplo. Porque às vezes tem poucos descartes, então às vezes o coeficiente sendo reduzido acaba não valendo a pena. Mas pode ficar, inclusive, uma contribuição só. Eu já vi casos de uma só contribuição dentro do PBC. Ele Exatamente. tinha várias contribuições anteriores à julho de 94 que entrariam ali no cálculo de carência e tempo de contribuição, mas dentro do PBC ele tinha valores muito baixos, né? Então, deixando uma ou duas contribuições dentro do PBC, já é possível você descartar ali todas aquelas contribuições, contanto que anteriormente o PBC já tem o tempo mínimo para cumprimento de carência e tempo de contribuição. Então, isso é muito vantajoso quando as contribuições dentro do PBC são menores e as anteriores ao PBC são mais altas, né? E ele já implementou o requisito para carência e tempo de contribuição, mas frisando que são cálculos, precisa ser feito corretamente. Inclusive, Mari, eu fiz uma live com a Elaine, que é a minha sócia no Previdência, e ela estava fazendo Estava assim, pegando os casos dos clientes, né? Principalmente de aposentadoria por idade. E aí ela estava vendo a possibilidade de. Porque, assim, por exemplo, a pessoa que contribuiu a vida toda com salário mínimo e os demais anos com salário sobre o teto, dependendo, para essa pessoa vale muito a pena, né? E aí, o que ela estava fazendo? A pessoa ela não tinha condição, por exemplo, de fazer uma última contribuição lá sobre o teto. Ela estava fazendo isso para o segurado. Entendeu? Então, sim, isso já no planejamento, né? Isso, já no planejamento. Ela fazia. A gente até brincou, né? Ah, você vai financiar agora a aposentadoria do cliente? Ela falou, ué, é só um empréstimo, né? E aí, mas gente. O planejamento é bem interessante isso. Falo E que pode fazer muita diferença. Muito, olha só. Gente, é um negócio assim fora do Eu fiz um esquadro. planejamento aqui esses dias de um segurado, contribuinte individual. Nos casos de segurados empregados é mais difícil porque vai ter aquele valor mesmo da carteira, você não tem como fazer a redução de prolabore, etc. Mas foi um caso bem interessante porque era um planejamento, ele já tinha os 15 anos de contribuição, né? Já tinha um período aquisitivo de carência e tempo de contribuição. E ele contribuía não lembro exatamente o valor, mas com um valor alto. Por quê? Porque o seu prolabore estava ali no contrato social da empresa dele com um valor alto. Então, o advogado tem que ter até essa sacada também de conversar com contadores da empresa, porque o que é que pode ser feito? Se você perceber que ele contribuindo com um valor menor e posteriormente fazendo os descartes, você pode solicitar que aquele segurado altere o contrato social da empresa. Sim. Né? Ele vai alterar o contrato social, ele vai reduzir o prolabore e ele pode fazer distribuição de lucros dentro da empresa, o que não incide a contribuição social, né? E aí você vai fazer um planejamento na empresa também do segurado, trazer um benefício ali de redução de encargos sociais, redução ali
dos valores, né, que ele vai pagar para a Previdência, faz a distribuição de lucros, informa no planejamento que isso está sendo feito para futuros descartes, visto que quando ele se aposentar, ele iria se aposentar, por exemplo, no meu caso, acho que era com a alíquota de 78%, e ele voltaria para a alíquota de 60%. Só que ele poderia contribuir alterando o Prolabore com um salário mínimo e fazendo o descarte, ele ficaria praticamente com a mesma renda. Olha Olha a que beleza. economia que ele não teria nesses anos. Então, o planejamento não Exatamente. é reduzir custos atuais também, através do descarte, né? Planejando ali juntamente com o contador, com a empresa. O advogado precisa ter esse acesso também, vislumbrar Precisa. essas possibilidades, para que Precisa possa porque assim, orientar, né, o cliente. você imagina, olha a economia dele. Olha a economia que ele vai ter. E nem todos os profissionais têm essa visão, né? Por isso que eu sempre falo, a reforma, ela trouxe muitas possibilidades para os advogados, né? E para quem sabe aproveitar, porque ainda tem muita gente dormindo no ponto ainda. E sem dúvida, essa visão é um diferencial na advocacia previdenciária, gente. É um diferencial, não é todo mundo que tem feito isso, não. Ó, a Suelen, a Mari tem gente pedindo beijo aqui. Nécia, Mari, Né? Patrícia, um beijo para todo mundo. Jaque, essa live tá salva no IGTV da Elaine. Você pode olhar lá que o nome da live são Oportunidades Escondidas no Decreto 10.410. Foi uma live bem legal, vale a pena ver. A Suelen perguntou, então eu posso instruir a contribuir, por exemplo, 5 anos sobre o teto e excluir outras 5 menores? Suelen, é possível a depender do caso concreto. Porque a gente vai ter que ver todo o histórico do segurado. Assim, é possível? É possível, mas vai depender se vai ser vantajoso para ele ou não. É que a gente tem que entender que no previdenciário não tem nada exato, não tem fórmula pronta. Vai depender muito do histórico laboral do segurado, né, Mari? É bom frisar isso, para que as pessoas não cheguem pegando planejamentos, né? Vendo possibilidades de Sai descartes, descartando achando que está tudo. abalando ali, vou descartar tudo e vai dar tudo certo. Porque realmente, como você falou, Val, é tudo. Tem que ser analisado todo o contexto do histórico contributivo ali do segurado, né? Analisar as possibilidades, economias futuras no planejamento, nos casos concessórios também, verificar as possibilidades, porque se você solicita no INSS o descarte, é como se aquilo ali sumisse ali do CNIS, aquilo ali não vai ser considerado para nenhum fim do segurado, né? Então, isso Exatamente. é uma responsabilidade do advogado de verificar o caso concreto. Não são todos os casos que o descarte vai ser mais vantajoso. Precisa ser Exatamente, analisado, ó. mas é uma possibilidade muito boa. Eu tenho pego É um casos pulo aqui no do gato. escritório com descarte de R$ 1.500, de alteração de RMI de R$ 1.500, R$ 1.800, Nem o sabe? Então, cliente Val, às é uma vezes diferença acredita. absurda. Nem o Absurda, mas cliente às tem que vezes ser acredita. verificado o caso concreto. O que que eu sugiro, gente? Essa live aqui, claro, de uma certa forma, ela vai servir para alertá-los, né? Para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Mas o que que eu sugiro? Que vocês não passem a fazer assim aleatoriamente, não. É importante que vocês aprendam a fazer primeiro. Porque é como eu falei, é um momento decisivo. Se você fizer ali de qualquer jeito, você pode prejudicar o cliente. Então, eu vou até aproveitar, Mari, para vender meu peixe aqui nessa live. Venda. Agora, gente, no início de novembro, eu nem podia falar, mas eu já vou dar spoiler para vocês. Nós vamos juntar 2 dos melhores professores em planejamento previdenciário, tá? A Maura, que não poderia ficar de fora, e o Márcio Hartz. Ele foi procurador federal durante 10 anos. Maravilhosos. Nossa, ele é maravilhoso. Ele, inclusive, foi o cara que criou o ROI, digamos assim, né? Que trouxe a ideia do ROI para o planejamento previdenciário. E aí, a Maura vai dar o planejamento, o Márcio Hartz vai dar o ROI, vai ser um seguido do outro, e a gente vai bater muito na tecla dessa questão do descarte de contribuições. A gente vai ensinar como fazer. E aí vão ter casos concretos lá, análise de casos concretos, que a gente vai fazer um sorteio entre os alunos, para poder pegar e ver se naquele caso concreto vale a pena, para vocês acompanharem o raciocínio, né?
porque o que a gente está dizendo aqui é que é possível, mas cada caso concreto a gente vai ter que analisar para verificar. A Mas que prática vale a... mesmo vai fazendo você verificar ali o que é vantajoso, o que não é, né, juntamente com os cálculos. Tem que ter esse balanço aí da questão do coeficiente com o descarte, o que é que vai ser mais vantajoso, manter o coeficiente ou Exatamente. descartar, mas vai variar caso a caso concreto mesmo. Exatamente. E vão ser mais ou menos 15 horas de curso, imagina. Então, Maravilha. O gente, cálculo vai vocês sair se dali preparem. fumaçando. Vocês se preparem. Vai ser agora, a gente vai lançar logo agora, no início de novembro. E aí as aulas vão ser mais para o final de novembro. Se eu não me engano, é 20, 21 e 24, tá? Aí vocês já fiquem de olho. Acabei de falar, Renata, 20, 21 e 24. A gente vai lançar no início de novembro, tá? Fiquem de olho. Agora, Val, a Mari, Paula perguntou aqui dos casos concretos, se é só nas aposentadorias programadas ou também nos benefícios por incapacidade. A gente vai chegar nessa parte porque é um tema bem controverso, né, a gente Val? vai falar sobre isso. Antes, eu só queria falar sobre. A Nessia fez mesmo. Você fez o planejamento com a Maura e um comigo e com a Elaine, né? Eu e a Elaine, a gente já deu um também. Sobre a questão das regras de transição. E aí, será que vale a pena o descarte nas regras de transição? Gente, aí é questão de raciocínio lógico. Porque se você tá dentro, se você coloca o cliente numa regra de transição, muito provavelmente não está sobrando contribuição para ele, né, Mari? Isso, principalmente nas do pedágio, né, que você tem que implementar ali o tempo. Eu não consigo vislumbrar muito o descarte nas regras de pedágio, Val, mas consigo na regra de transição da aposentadoria etária. Exatamente isso que eu ia falar. Porque assim, para você descartar, só se você tiver tempo de contribuição sobrando. Não tem como fazer um descarte daquilo que a pessoa tem o direito para poder entrar na regra de transição. Se você descarta, ela perde o direito, né? Então, na Sim. regra de transição é um pouco mais complicado, mas a gente não descarta completamente a possibilidade. Vai que é aquela pessoa que tem tempo de contribuição sobrando e que a regra de transição seria vantajosa para ela, porque ela quer aposentar mais rápido, enfim, Isso. né? Então, aí, dependendo da situação, talvez vai valer a pena o descarte, mas é pouco provável, né? É pouco provável. Principalmente para homens, né, que a regra foi pouco alterada ali da aposentadoria por idade, mesmo pós-reforma, tinha muitos homens que estavam esperando só completar a idade, mas já tinham ali o período de carência e tempo de contribuição. Como não houve tanta alteração na regra de transição da aposentadoria por idade, e muitas mulheres também, né, apesar de ter aqueles, o escalonamento ali etário com relação à idade, muitas já tinham um tempo de contribuição, começaram a trabalhar cedo e estavam esperando completar a idade. Mesmo entrando na regra de transição, o que vai importar ali é a quantidade de contribuições, né? A quantidade de contribuições dentro do PBC. Então, Isso. na apostadoria por idade, das regras de transição, a que eu vislumbro maior possibilidade na regra de transição da aposentadoria por idade mesmo. Tanto A para Ivana acabou de colocar aqui, mas se sobra, cai no direito adquirido. Pois é, Ivana. Mas nem sempre, gente, o que a gente precisa entender é o seguinte, que nem sempre o direito adquirido vai ser o mais vantajoso para o cliente, tá? Quando você faz um planejamento previdenciário, ainda que ele esteja no direito adquirido, você não pode descartar as possibilidades de uma regra de transição. E Faça o se cálculo sobra, para não cai no verificar. direito sempre adquirido. Porque, por exemplo, na apostadoria por idade, às vezes ele não tinha o requisito etário, então não está no direito adquirido. Ele vai ter Exatamente. só o período contributivo e o período de carência, mas o direito adquirido você precisa implementar todas as condições e na aposentadoria por idade, na regra de transição, né? E na regra anterior, você tem que ter o requisito etário. Então, você não teria o direito É, adquirido porque não tinha implementado a condição etária. Então, exatamente. Então não depende aí seria do direito caso adquirido, mesmo. que são esses casos que a gente está falando, né, Val? Geralmente a gente está dando exemplo justamente das pessoas que não tinham a idade, mas já tinham um tempo de contribuição, entram na regra de transição por idade, que eu acho que é onde eu vislumbro maiores possibilidades aí para o descarte. Exatamente. E o que você acha, Mari, do descarte na pensão por morte? Eu estava pensando, Val, isso ontem, né? Vai cair também naquela questão que a gente vai falar sobre os benefícios também por incapacidade.
Eu acho Exatamente. que Já vamos talvez a falar questão logo do disso, que o pessoal tá. Eu queria só trazer mais uma coisinha, um assuntozinho aqui também, para os advogados aqui começarem a matutar, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, a matutar a coisa. A possibilidade das revisões, gente, já que podem surgir com relação aos descartes. Ou vocês acham que o INSS vai ser bonzinho lá automaticamente, analisar e descartar ali todas as contribuições menores, né? Eu acredito que o INSS não vai fazer isso automaticamente, e se Aquela, né? fizer, não será de forma Entendam. correta. Entendo que o INSS é o diabo do nosso ódio. Então, ele não vai facilitar a nossa vida. A Então, gente que nós não como abre o olho, operador, não, para ver. judicialmente também, viu, Val? Eu já estou colocando aqui nas minhas peças, em alguns casos, coloco, logicamente, né, a reafirmação da DE e coloco lá nos requerimentos, sendo verificado a vantagem para o descarte, que seja feito os descartes, né? Não tem como Perfeito, a gente fazer perfeito. antes, mas aí você deixando aquela brecha ali na petição inicial, Com certeza. quando tiver o cálculo da contadoria judicial, você tem a opção de impugnar solicitando os descartes, porque aquilo já está contido ali nos seus pedidos, né? Olha a Inclusive dica, povo. para a questão do melhor benefício, né? Então também já entra essa questão toda do melhor benefício. Então eu Exatamente. estou colocando, já me precavendo lá, como a gente vai se precaver da reafirmação da DEA, também pode se precaver aí, já deixarem na petição consignada aí a opção de impugnação de laudo para os descartes, né? Quando da formulação dos cálculos pela contadoria. Exatamente. E aí, só fazendo um adendo aqui, né? Uma da dica é essa, que a gente já faça constar na inicial sobre a questão do descarte. E a outra é da reafirmação da DEC, que a gente não pode esquecer, né? Só para fazer um adendo aí. Tem muita coisa acontecendo agora com a reforma e tem muitas mudanças, né? Coisas inéditas que estão acontecendo. Por exemplo, há pouco tempo a gente estava matutando como que. Matutando, tá vendo? Já peguei, amiga, porque eu sou da Bahia também, lá a gente fala Matutando, eu só matutar. falo aqui Matuta, matuta. matutando. E aí, gente, a gente estava pensando como que ia ficar o nome da ação para requerer a diferença do auxílio-doença, né? Que foi só adiantado lá no, na esfera administrativa. E aí tem muita gente já judicializando pedindo a diferença, né? E aí, e o nome da ação? O nome da ação deste tamanho aqui, né? Muita Vai coisa explicar tudo no nome da ação, né? muito Mas, Val, engraçada. sabe o que eu geralmente faço? Eu coloco É. uma minutazinha pós-endereçamento, Eu Inácio, estou fazendo isso também. eu coloco uma minutazinha explicando ali, como se fosse uma minuta mesmo, né? Ali, uma É um ementa. resuminho, uma Uma ementa, ementa feita pelo exatamente. advogado, não pelo judiciário, uma ementa feita por nós, né? Explicando ali, pontuando os pontos mais importantes, endereçamento, ementa e qualificação e decorrer da petição. E Eu a acho super gente, importante, o juiz bate ali o olho e já diz, olha, sobre até para isso. o nome da ação não ficar tão grande também, né? E aí Isso. na ementa você pode simplificar o nome da ação. E, gente, as nossas iniciais elas têm que ser cada vez mais completas mesmo, como a Renata bem colocou aí. No administrativo, então, nem se fala, porque é o que vai te dar base para, né, se for necessário, judicializar. Mas isso aí eu tenho certeza que vocês já sabem, é só uma observação. Então, E fiquem aí, ligados aí nessas revisões, gente. Analisem as cartas de concessões, né? Já estão vindo com muitos erros. E a possibilidade também dos descartes. Acredito que o INSS não vai fazer isso de forma correta e automática. Então, é uma possibilidade aí para os advogados, uma possibilidade de ações aí, né, para o judiciário. Sabemos que a revisão aí não é necessário pedido administrativo para judicializar. Então, comecem a observar as cartas de concessões, vejam se os descartes, principalmente nas aposentadorias etárias, inclusive na regra de transição, né? Se não vai ser vantajoso para o segurado para solicitar a revisão. Nós, como operadores do direito, né, Val, temos que a gente provocar aí o tem. judiciário para que Aquela nos dê história, dar respostas. aquele limpa em tudo que você já fez no escritório para poder fazer esse estudo e verificar, né, gente? Muita gente falando, eu tô tendo cliente, pega os clientes que você já teve, faz esse levantamento, verifica se é o caso de revisão,
Tem muito trabalho a ser feito. A gente só precisa enxergar isso o mais rápido possível. É, A Renata tá pedindo para eu compartilhar a inicial lá no Telegram. Eu vou fazer isso, gente. Eu tô para fazer isso há um tempinho. Eu vou colocar principalmente as mais novas agora. Inclusive, a gente está fazendo uma atualização do kit prático também, que vão várias petições novas para o kit prático daqui a alguns dias. Mas eu vou deixar umas lá no Telegram para vocês, que aí vocês veem como que a gente faz e a gente vai trocando figurinha ali, tá bom? E aí vamos para a questão aí das Os contribuições benefícios para por benefício não. incapacidade e da Pode, pensão, né? Você me pode. perguntou o que é que eu acho. Isso, amiga, vai lá. Então, é bem controverso, Val, esse tema, porque o decreto 10.410, no artigo 32, eu acho que é parágrafo 24 e 25, ele só trata do descarte nas aposentadorias programadas, né? Isso. Então, É o artigo 26, parágrafo 6º, né, da emenda. é É, isso, é o artigo 32 do decreto 3.410, eu fiz a colinha aqui. A gente não é. é vadimeco ambulante, né, para decorar todos os artigos Não, é o do... artigo 32, parágrafo 24. É, Isso, isso mesmo. 32, 24. Isso. E o 25 faz a complementação também, o parágrafo 25 também complementa essa parte aí dos descartes. Então, assim, Val, eu acredito, né, assim, que a gente, do mesmo jeito a questão das revisões, como operadores do direito, a gente precisa provocar o judiciário, né, para que ele nos dê respostas, né? Eu acho que o decreto ele sorbejou aí, ele ultrapassou, extrapolou o poder regulamentador, né? Porque a Ele emenda constitucional ele extrapolou em vários aspectos. Esse é só mais um, né? A emenda constitucional, ela não veda, e quando ela trata ali do descarte, né, ela fala, no mesmo artigo, ela fala das aposentadorias programadas, fala da fórmula de cálculo dos benefícios do benefício por incapacidade permanente, porque o auxílio-doença manteve-se o cálculo do coeficiente de 91%. Então, eu não vejo, assim, como... não sei como isso vai ser compreendido dentro do Poder É, Judiciário, mas eu acho que deveríamos sim tentar, tomando cuidado, porque sabemos que, apesar dos benefícios por incapacidade permanente, as antigas aposentadorias por invalidez, elas serem com o nome permanente, elas não são permanentes, né? Tá tendo aí agora o pente fino. Elas podem exatamente. ser cessadas, podem ser revisadas, mas eu vislumbro que o descarte pode ser solicitado. Vamos ver como é que o judiciário vai receber isso. E como que nós, advogados, também vamos nos posicionar em relação a isso? Porque eu acho que vai partir muito mais de nós, né? Porque, por exemplo, foi o que a Mari colocou aqui. A emenda não veda. Vem o decreto e veda. Lá no artigo 32, parágrafo 24. Mas o decreto, ele regulamenta apenas, né? Ele extrapolou o poder regulamentar. Então, em tese, a gente não pode levar isso em consideração e isso precisa ser judicializado. Com Então, se a certeza. gente pede e não nos é concedido, a gente precisa bater nesse ponto, que o decreto ele está extrapolando o poder regulamentar dele, ele está indo contra a emenda constitucional. E na hierarquia das leis, a gente sabe que está completamente errado. Então, é isso que a gente está querendo dizer para vocês. Cabe no benefício por incapacidade? Cabe na pensão por morte? Em tese, caberia em qualquer um, porque a emenda não veda, né? Mas é óbvio que vai haver uma briguinha básica aí E e o a gente vai cálculo da ter. pensão ele é feito através do cálculo inicial do benefício por incapacidade. Então, a base ali da Exato. pensão para ser colocado os 50% mais 10% por dependente, ele é feito inicialmente pelo cálculo ali do segurado, né? No caso do decújo, do falecido, do instituidor, né? Então, vai depender também. Então, às vezes, Val, aquele instituidor, Porque, ele por exemplo, possui... caso no óbito ele já fosse aposentado, o Vai cálculo vai pelas ser em regras cima anteriores, da pelo cálculo aposentadoria. anterior de 100 Agora, caso ele tenha falecido sem de aposentar, aposentadoria. primeiro eles vão calcular em cima de um valor de uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? E aí a gente sabe que o Isso. cálculo é horrível. E aí fica mais confuso ainda, mas o fato é que
é importante que vocês até assistam essa live que eu falei que eu fiz com a Elaine lá no perfil dela, porque a Eu vou gente traz assistir, eu não tinha visto. Tá salva lá, né? a gente traz várias outras oportunidades escondidas dentro do decreto, que são coisas que o decreto extrapola mesmo, literalmente extrapola. Então a gente realmente precisa se ligar nisso para começar a judicializar, infelizmente, né, gente? Não, não é Só o que a gente cuidado, gostaria. avisar aí pro pessoal, né, Val? Também acho que É. nos benefícios por incapacidade tem que ter um cuidado maior, justamente pelo que eu estava falando antes, da questão de possibilidade de cessação, de revisão desses benefícios por Isso. incapacidade permanente. Aí vai lá, você solicita o descarte, aquelas contribuições somem do período contributivo do Somem. segurado e o benefício dele é um pente fino, por exemplo. Como E é que aí fica? Aquelas contribuições ele sumiram. perde Então, tudo. eu vislumbro, assim, que acho que para você pedir com mais segurança os benefícios por incapacidade seriam aquelas hipóteses, né, de impossibilidade de cessação dos benefícios por incapacidade permanente, que os idosos com mais de 60 anos, os Isso. portadores de HIV e 55 anos com mais 15 de contribuição, né? Então, essas Nesses possibilidades, como casos, não vale realmente a existe pena. Não como existe a não possibilidade de existe a reverter, né? possibilidade de cessação desses benefícios, né, de cancelamento ou revisões, eles não podem ser convocados para as revisões, eu acho sim que os advogados devem começar a pedir inclusive nas iniciais. Eu tive um portador aqui de HIV que eu já coloquei na minha inicial também, sou Legal. precavida. Já coloquei na minha inicial, porque se for concedida a aposentadoria por invalidez judicialmente, ele não pode passar pelo ato revisional. Então, eu vou solicitar lá o descarte e vamos ver como é que o judiciário vai entender isso daí. Perfeito. Tem muita gente perguntando aqui se cabe revisão de aposentadoria concedida com DER pós-reforma. Cabe, gente. Cabe revisão, sim. Várias revisões, né? Sim, o pessoal procurando a gente aí, revisão da vida toda. Não é porque houve a Faz um curso de reforma, revisões, Val, no pré-advance, tem que fazer mesmo. Tem que tá? fazer mesmo. Muita gente pede, só revisão. A gente, Eu inclusive, acho está que com querendo. a reforma aí tem várias brechas, né? Várias possibilidades de revisões. E Exatamente. acho que um curso, ainda não vi curso só de revisões. Pós-reforma, poderia também pegar as revisões anteriores à reforma, mas acho que seria bem Sim, interessante. Faz, Val, vou criar uma campanha. pode deixar. Ó, a Michelle perguntou o valor do curso. Michelle, a gente ainda não sabe, mas a gente vai lançar com antecedência boa aí para vocês se organizarem, tá? Então fica de olho no meu perfil, no perfil da Elaine e no perfil do Previdivens, que logo a gente vai avisar sobre o curso. Vai ser Planejamento Previdenciário e ROI. Aí, deixa eu ver o que mais que perguntaram aqui. Só cabe revisão de aposentadoria concedida com DEP pós-reforma? Não, antes também. A Raquel está perguntando se cabe revisão em auxílio reclusão. Mesmo benefícios antigos estão pagando apenas um salário mínimo. Do auxílio reclusão fica um pouco complicado, né? É, Porque normalmente é sempre esse valor, é baixa sempre renda. isso, baixa renda não tem como. Agora, como a gente estava falando, a pensão também vislumbra. Você solicitar lá a alteração do cálculo, no caso das pessoas que ainda não estavam aposentadas por invalidez, como a Val bem colocou, quem já estava aposentado por invalidez, o cálculo vai ser em cima das regras anteriores, né? Ó, Então, a eu previdenciarista está perguntando se cabe revisão, eu acho que é de descarte que ela quis dizer, para a aposentadoria concedida antes da reforma. Descarte não não, cabe antes da não, não. reforma, é só Não pode pós-reforma. mesclar as normas antes e pós-reforma. O descarte é feito para as regras pós-reforma. O descarte ele foi possibilitado pós-reforma, gente, depois da mudança do cálculo. A gente Antes é falou isso no início da desconsiderado, aí live. é feito automaticamente pelo INSS, né? As 20% menores que são desconsideradas. Isso. E aí, deixa eu só frisar só uma coisa aqui, Mari, para ter certeza que todo mundo entendeu. Nesta questão dos benefícios por incapacidade, a gente entende, isso é entendimento, tá, gente? É criação de tese mesmo, com base na divergência das legislações, que é possível pedir sim, porque a emenda não veda, apesar do decreto 10.410 vedar. Mas a gente tem que tomar cuidado justamente pelo que a Mari falou. Gente, quando a gente pede descarte, a gente simplesmente retira esse tempo de contribuição da vida do segurado. Então, se esse benefício por incapacidade for cessado, a gente pode ter prejudicado ele no pedido do descarte.
Ah, Valéria, então quando que a gente pede? Nessas possibilidades que ela falou. Porque aí não tem mais como o benefício ser cessado. O de 55 anos com 15 anos de contribuição, o portador de HIV e o que já tenha 60 anos, que ele não vai ficar passando pelas perícias periódicas ali. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você não arrisca pedir descarte em benefício por incapacidade, porque você pode estar prejudicando bastante o segurado. Só para E frisar, para vocês. frisando o que a Val falou desde o começo também, aqui o descarte vai precisar ser avaliado o caso concreto. Para quem está entrando Isso. agora, não pense que vai poder pegar todo Ah, caso vamos aí que chegar no descartar seu tudo? Não escritório, vou pode. descartar tudo. Analisem, não é sempre que é vantajoso, né? Mas muitas vezes é vantajoso. Os casos que eu tenho pego aqui no escritório, geralmente as possibilidades de descarte, os descartes são mais vantajosos do que a manutenção da alíquota do coeficiente, né? Multiplicador. E a gente tem feito, eu particularmente estou achando uma delícia, assim, pegar os casos e começar a analisar para poder ver se tem Tô como, se não amando, Val. Eu até tem. É falei bom, esses né? dias lá no meu Instagram que eu era a da recuperação da matemática, né, na escola. Então, assim, odiava matemática e me via no direito previdenciário. Agora, principalmente pós-reforma, né, mergulhada em cálculos e tô amando. É uma delícia você pegar cada caso, né, e minuciando ali Exatamente. cada coisinha que é que pode ser feito, né, É averiguando muito bom. ali. Eu É adoro. muito bom. Ó, estão perguntando aqui se cabe revisão de auxílio acidente, aquele que o acidentário recebe 50% do salário. Aí o povo tá querendo É, realmente o, saber da questão o, das revisões. Vai ter que sair o O curso cálculo mesmo. do auxílio acidente foi mantido, né? Assim como da aposentadoria por deficiência, que a Nessia Deficiência está também. perguntando aqui também. Isso, a aposentadoria por deficiente foi mantida. E, e qual foi o que eles perguntaram aí, Val? Os benefícios por incapacidade acidentária, né? Doenças de trabalho, etc. Também o coeficiente foi mantido, não foi alterado. Assim como o do auxílio doença. Então, deficiente físico, dos benefícios por incapacidade derivadas de doenças, né? Trabalho, etc. E a do deficiente, né? Que a gente já falou. Esses três casos, eles foram mantidos. E o fator previdenciário, na regra do artigo 17, também foi de transição, também foi mantido. Isso aí ficou, acho que claro, à medida que a gente foi falando aqui, né? Exatamente. Estão perguntando como que faz para entrar no Telegram. Lá na minha bio tem o link do Telegram, tá, gente? Então podem entrar lá, vai lá Eu na até bio. criei um Telegram, Val, esses dias também, porque o Ai, pessoal estava me mandando e-mail. Quem quiser entrar lá, eu tô tá na tentando sua bio elaborar um também? material. Tá no link da bio também. Estou tentando elaborar um materialzinho para encaminhar. Já enviei um contrato de procuração unificados que estavam me pedindo, que eu falei esses dias no meu Instagram. E estou Uhum. tentando elaborar algumas coisas para enviar. Então, quem tiver interesse Isso, então também, já tá lá. entrem nos dois Telegrams. Eu fiz um post 24 horas esses dias para poder mandar para quem participou do post. Eu vou mandar os contratos, os modelos de contratos de honorários, inclusive contrato de parceria também, que eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso. Então, eu vou mandar para vocês os modelos lá para vocês ficarem de olho e os das petições que a gente tinha combinado aqui, tá bom? Mário, estão pedindo petição no seu também. Você se vira e manda. Tá, eu vou me organizar aqui para conseguir mandar. Exatamente. Amiga, então acho que é isso, né? Conseguimos Aquela. falar tudo, né, Val? Eu acho. Tudo que a gente conversa tanto, as possibilidades das nossas ações, que a gente fica, Val, já pensou isso? Val, vamos fazer aquilo. Adoro, adoro, gente. E a Mari, ela tem 1 milhão de anos de prática na advocacia previdenciária, melhor coisa. A pessoa, eu adoro gente que você chama no WhatsApp e a pessoa responde assim, 1 segundo depois. É a Mari, adoro. Parece que a gente nem tem ocupação, né? Que a gente Parece que a gente não levanta faz nada, né? Fica o conversando. dia inteiro. Val, muito obrigada por ter aceito o meu Imagina. convite. Você é maravilhosa. A gente tem compartilhado aqui. Eu costumo falar que você foi uma amiga que o direito previdenciário e as redes sociais me trouxe. Você sabe da minha admiração por você.
E lhe agradeço demais. Vou abusar da sua boa vontade, já que você me abriu o caminho aqui. E de vez em quando me convidar aqui para um bate-papo. Com certeza, pode me chamar mesmo. Ó, acabou de assistir minha aula, gostou, Manuel? Me fala a verdade, que eu só gosto é da verdade, entendeu? Pode falar a verdade. Ó, Mari, Vou quero te deixar essa live agradecer. salva lá no meu perfil, tá, Val? Deixa mesmo. Ó, muito obrigada, de verdade, a admiração é recíproca. Você sabe que, assim, eu tô encantada com o trabalho que você vem fazendo nas redes sociais. Eu tenho certeza que é questão de tempo para ser um estouro, entendeu? Porque a pessoa tem know-how, ela tem conhecimento, e é disso que a rede social está precisando, é dessa prática maravilhosa que você tem. E ó, conta comigo para tudo que você precisar, viu? Tamo junto Igualmente. sempre. Vamos fazer uma foto. O pessoal Vamos, geralmente vamos. manda para você e marca. Eu quero uma foto para postar. Gente, tem que printar, faz um print bonito e marca a gente. Vai, que a gente vai repostar tudo. Vai. Luísa. Vai. Acho que agora foi. Foi? Ó, Estátua. um beijo para vocês. Muito obrigada Beijo, por meu cada um amor. que entrou na live. Cada um vai lá, segue a outra que não está seguindo e vamos juntos fazer com que a nossa advocacia previdenciária fique sempre cada vez mais forte e melhor, mais técnica. Um beijo, Beijo, Mari. Val. Nos falamos. Obrigada. Tchau, tchau. Tá.